Olá, colegas da FEMIG. Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão de Conflitos. Neste módulo, iremos falar dos aspectos conceituais associados ao processo de negociação. O conteúdo que veremos neste módulo foi produzido pelo professor Felipe Freitas e por mim. Começo me apresentando, sou servidor público há mais de 17 anos, tendo atuado em áreas como a cultura, a saúde, planejamento e gestão, e atualmente me encontro na Secretaria de Fazenda, onde coordeno as atividades de educação corporativa. Sou formado em Direito pela UFMG e em Relações Internacionais pela PUC Minas. Tenho especialização e mestrado na área de Administração, ambos pela UFMG. Vamos iniciar este módulo falando sobre o que é negociação e as características de um bom negociador. A negociação é uma habilidade essencial em qualquer área da vida, seja no trabalho, na vida pessoal ou até mesmo nos nossos relacionamentos. Todos nós já somos, querendo ou não, negociadores. É impossível viver sem negociar. Desde escolher o que a gente vai fazer para o almoço com os membros da nossa família, ou até mesmo fechar acordos milionários no nosso trabalho, estamos sempre negociando. Entendemos negociação também como um processo de chegar a um acordo mutuamente benéfico entre duas ou mais partes com interesses conflitantes. Um bom negociador é aquele que é capaz de gerenciar conflitos de forma eficaz, identificando os interesses de cada parte, desenvolvendo soluções que sejam mutuamente aceitáveis e construindo relacionamentos de confiança. Muito embora não se possa dizer que exista um perfil único que defina categoricamente o que torna alguém um bom negociador, é sabido que há algumas características que nos ajudam a lidar efetivamente com conflitos e obter resultados positivos nas negociações. O mais importante aqui é lembrar que essas características podem ser desenvolvidas. Isso é ótimo, porque isso quer dizer que, apesar de algumas pessoas já nascerem com alguns traços de personalidade mais propícios à negociação, nada impede que qualquer um de nós se torne, com o devido esforço, um bom negociador. Vamos ver a seguir cada uma dessas características. A primeira competência que iremos destacar são as habilidades de comunicação. Um bom negociador deve ser um excelente comunicador, capaz de expressar claramente suas ideias, ouvir atentamente os outros envolvidos e articular propostas de maneira concisa e persuasiva. Um bom negociador é capaz de se expressar de forma clara e concisa e também é capaz de ouvir e entender as preocupações da outra parte. Essa característica de comunicação está muito ligada à próxima característica que iremos ver a seguir. A segunda característica é a empatia. Coloquei aqui a imagem de uns óculos, porque todo mundo fala que empatia é a capacidade de ver a situação ou o mundo pelo olhar do outro. Empatia é até muito mais do que isso e ela é fundamental para entender as necessidades, as preocupações e as perspectivas das partes envolvidas em um conflito. Sem uma real empatia, não é possível haver uma boa comunicação, pois não é possível ainda ter uma escuta empática, uma escuta que realmente ouve o que a outra pessoa quer dizer, que realmente entende o ponto de vista dela. Um negociador empático consegue se colocar no lugar dos outros e encontrar soluções que sejam mutuamente satisfatórias. Vamos falar agora da característica de flexibilidade e criatividade. Em vez de adotar uma abordagem inflexível e rígida, um bom negociador é capaz de adaptar-se às circunstâncias e pensar de forma criativa para encontrar soluções inovadoras.
Ele procura opções além das tradicionais, buscando alternativas que atendam aos interesses de todas as partes. Ele está disposto a ceder em pontos menores para conseguir o que quer em pontos mais importantes. A quarta característica é o controle emocional. A capacidade de manter a calma e o controle emocional em situações de conflito é essencial. Um bom negociador não deixa que suas emoções o dominem e é capaz de lidar de forma construtiva com as emoções das outras partes envolvidas. Se manter o controle emocional não for fácil para você, um bom exercício é você imaginar que está tendo uma conversa de negociação com uma outra parte. Nesta imaginação, nesse exercício, você vai pensar algumas situações que sejam difíceis, alguns gatilhos que te tiram do seu controle emocional. E nesse exercício, você vai manter a calma e pensar em respostas para essa pessoa que sejam pertinentes e positivas para um bom relacionamento e a boa continuidade da negociação. O quinto elemento aqui é o conhecimento e a preparação. Um bom negociador se prepara adequadamente antes de entrar em uma negociação. Como dissemos na característica anterior, você pode se preparar até mesmo para prever gatilhos que te tirem do seu centro de controle emocional. Mas não é só isso. É importante também pesquisar e obter informações relevantes sobre as outras partes envolvidas, sobre os contextos e as questões em discussão. O conhecimento sobre o assunto em questão é crucial para fundamentar seus argumentos e tomar decisões informadas. Em sexto lugar, estamos falando de paciência e persistência. Por quê? Porque as negociações nem sempre são rápidas e fáceis. E um bom negociador entende que o processo pode ser demorado e exige persistência para alcançar resultados satisfatórios. Ele está disposto a ser paciente e continuar buscando soluções, mesmo quando os obstáculos surgem. Para auxiliar na nossa paciência e na nossa persistência, antes de entrar em uma negociação, é importante ter uma real clareza dos prazos daquela negociação. Existe algum prazo que exija que a negociação seja fechada a qualquer custo? Esse prazo é realmente inegociável? Porque com prazos mais flexíveis, fica mais fácil para o negociador manter o seu controle emocional, a sua paciência e a sua persistência. A sétima característica é essencial. É a capacidade de construir relacionamentos. Negociadores eficazes são habilidosos em construir relacionamentos positivos com as partes envolvidas. Eles buscam criar um ambiente de confiança e respeito mútuo, estabelecendo uma base sólida para futuras negociações e colaboração. O ser humano está muito mais propenso a fazer boas negociações com pessoas com quem eles confiam. Assim, criar bons relacionamentos é uma excelente estratégia, não só para gestão de conflitos e negociações, mas para todos os aspectos da nossa vida. A última característica que queremos tratar aqui hoje é a objetividade. Um bom negociador é capaz de separar as questões pessoais das questões objetivas em discussão. Iremos tratar das fases da discussão mais tarde, onde ficará mais claro o que são essas questões objetivas, em contraste às questões subjetivas. Esse negociador se concentra nos interesses e necessidades das partes envolvidas, evitando levar as negociações para o campo pessoal. Chegamos ao final desta aula introdutória sobre as características de um bom negociador. Passamos por diversas características de uma forma até bem rápida,
pois em uma aula é impossível aprofundarmos todas elas. Cada característica dela merece talvez o seu próprio curso para que você consiga entender cada um dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. Mas você sabe que várias dessas características você já tem bem desenvolvido em você. Geralmente é uma ou outra que a gente ainda precisa desenvolver. O importante aqui nessa aula é que você tenha conseguido identificar qual dessas características ainda merece, por sua parte, um pouco mais de atenção. E busque os recursos para melhorar aos poucos o seu desenvolvimento, que irá auxiliar na sua própria gestão de conflitos e negociação. Deixo aqui o material base de referência bibliográfica para este capítulo e lembro que nos próximos a gente vai aumentar um pouco mais a complexidade e aprofundar um pouco mais nesses nossos assuntos. Até a próxima aula!